Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, capítulo 26, versículo 41. Assim está escrito: Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aqui estamos diante de palavras que foram proferidas por Jesus quando estava ensinando os seus discípulos, e Jesus, melhor do que ninguém, para orientar nesta área tão importante e necessária da vida humana, o cuidado que se deve ter com relação à tentação. E a propósito, a lição bíblica deste domingo, tratando a carreira que nos está proposta, tem como lição principal: resistindo à tentação no caminho. Diz-nos a verdade prática: no lugar de ceder à tentação, é melhor triunfar sobre ela. Nós observamos e entendemos, conforme Jesus orientou aqui, o cuidado que se deve ter com relação à tentação. Tentação é um convite para transgredir, desobedecer uma orientação clara e definida de Deus para a nossa vida. A tentação, ela sempre vai se apresentar no sentido de nos fazer descrer, duvidar e resistir a ação de Deus para a nossa vida. Mas o Senhor Jesus, ele, como nós, à nossa semelhança, diz-nos a palavra de Deus, que ele em tudo foi tentado, porém sem pecado. Nós observamos a revelação da palavra de Deus. Quando se fala sobre a tentação, não tem como nós ocultarmos onde ela se originou. Quando Deus criou Adão e Eva e colocou no jardim do Éden e deu a ele a liberdade de participar de todas as árvores que tinha no jardim, com exceção de uma única, a árvore da ciência do bem e do mal. Deus disse que dela não comesse, porque no dia em que dela comesse, certamente morreriam. Esta foi a orientação de Deus para Adão. Certamente, ele deve ter passado esta orientação também para Eva. Mas aconteceu que um dia Eva estava no jardim e Satanás, personificando-se por meio de uma serpente falante, e ele então procurou atrair a atenção de Eva para dialogar com ela. Não que os animais falem, mas o adversário, ele se personifica em várias situações, até mesmo em animais falantes. Mas aqui nós encontramos que esta serpente, que era Satanás, escondido dentro de uma serpente, apareceu a Eva e disse para ela o seguinte: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim. Observe bem que Deus havia dito: de todas as árvores do jardim comereis livremente, mas da árvore da ciência, do bem e do mal, dela não comerás. E o que a serpente fez? Ela inverteu o que Deus havia dito, e com isto conseguiu criar uma confusão tão grande em Eva, que ela deixou-se levar por aquela situação. E ele diz assim: é assim que Deus disse: não comereis toda árvore do jardim. Mas a mulher estava certa do que Adão tinha lhe dito, e disse à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim,
Deus disse a árvore da ciência do bem e do mal. Agora Eva deu a localização. Esta árvore estava no meio do jardim. Então ela disse, mas da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis para que não morrais. Deus disse para não comer. Então a serpente disse à mulher, certamente que não morrereis. Veja, sempre a indução para trazer a dúvida, a insegurança. E diz, por quê? Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Bem, com este diálogo, estava então estabelecido aqui, através do adversário, inimigo de Deus, não podendo confrontar a Deus, ele vem à obra criada por Deus, o homem como coroa da criação, feito à imagem e semelhança de Deus, formado pelas mãos de Deus, o sopro de Deus, as narinas deste ser humano que Deus criou, o adversário não podendo atingir o Criador, ele vai na obra que Deus fez, alvo do seu amor. E aqui observamos que, com esta indução, com este engano, ele conseguiu atordoar a mente de Eva e ela deixou-se levar por esta situação. Então diz aqui o versículo 6. Então diz assim, e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer. Então a árvore pela qual ela nunca tinha nutrido nenhum desejo, nenhuma vontade de participar daquele fruto, porque estavam em obediência à palavra de Deus, a partir deste momento, deste contato com esta serpente maligna, ela passou a ver que aquela árvore era boa para se comer. Então passou a abrir no coração a consciência da carne para comer. A árvore é boa para se comer. Não somente isto, mas diz que ela também era agradável aos olhos. A consciência dos olhos também foi impactada. E por fim, e que era desejável para dar entendimento. É o desejo, é a soberba da vida, é o desejo das pessoas sempre conseguirem mais, mais e mais. Ser dominados pelo poder, pela fama, pela ostentação, pelo orgulho, enfim, por tudo aquilo que vai contra o princípio da palavra de Deus. E o que ela fez? Dominada por esta situação, ela não teve outra alternativa a não ser tomar do fruto, comer dele e dar também ao seu marido, e ele comeu com ela. A partir daí, Deus veio então estabelecer o juízo sobre o homem, sobre a mulher e sobre a serpente. E tirou o homem fora do jardim do Éden. Então veja como ele agiu na vida de Eva, através, conforme anos, séculos depois, João deixou registrado na epístola, dizendo sobre 3 áreas principais da vida, que é a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Então, este é o caminho pelo qual o adversário trilha para conseguir, através da tentação, levar as pessoas a desobedecerem a Deus e duvidar do que Deus disse. Foi assim com Eva, foi assim com outros que vamos também observar. Então, diz-nos a palavra de Deus que assim aconteceu. O comentarista da lição diz que a tentação é algo que o crente vai enfrentar ao longo da sua jornada. Ele não vai estar isento disto. Ela sempre vai se apresentar em uma situação ou outra neste sentido de fazer com que a pessoa desobedeça a Deus. Foi por isso que Jesus,
ao ensinar a oração do Senhor, ele disse para que orássemos da seguinte forma: e não nos induza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o poder, o reino e a glória para sempre. O próprio Jesus também passou por este caminho, porque ele veio a este mundo em forma humana. Não poderia ser diferente. Para resolver a nossa condição e nos levar de volta para Deus, ele deveria palmilhar os mesmos caminhos que nós palmilhamos. E a palavra de Deus diz que ele em tudo foi tentado, porém sem pecado. Quando nós vamos observando a palavra de Deus, nós vamos encontrar que José foi tentado pela mulher de Potifar, mas ele não cedeu à tentação. Ele preferiu fugir do que entregar-se àquela tentação. Já quando observamos o caso de Davi, Davi deveria estar no campo pelejando, mas ele ficou em casa e lá no seu lugar, ele na sua, quem sabe, varanda, como que à toa, ficando ali com tanta coisa por fazer, mas decidiu naquele dia ficar na ociosidade. E naquela ociosidade, ele foi atraído, certamente, à indução do adversário, levando-o a olhar na proximidade uma senhora que estava se banhando, e ele então encantou-se com ela, foi seduzido, trouxe-a para o seu palácio e caiu em tentação, e a tentação transformou-se em pecado diante de Deus e diante da nação, e que foi muito pesado para ele, dado até as decisões que ele tomou no estado de desobediência. É sempre assim. Quando o adversário consegue o intento dele, ele coloca motivos violentos no coração daquele que ele seduziu e derrubou. Foi o caso de Davi. Levou tempo até que Deus levantou Natã para repreendê-lo, e ele então confessou diante de Deus o seu pecado e alcançou de Deus misericórdia, porque a palavra de Deus diz: aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas quem as confessa e deixa alcançará misericórdia. Ele, por confessar diante do Senhor, ele alcançou misericórdia. Nós encontramos o Senhor Jesus também da mesma forma. Quando ele apresentou-se a João para ser batizado por ele nas águas do Jordão, ele recebeu o Espírito Santo em uma forma de uma pomba, e a voz de Deus bradou do céu dizendo: este é o meu filho amado em quem me comprazo. Ali Jesus foi ungido com o poder e a virtude do Espírito Santo. E diz-nos a palavra de Deus que pelo Espírito Jesus foi levado ao deserto para ser tentado pelo diabo. Então observe que nem o Filho de Deus escapou deste momento de enfrentar a tentação. E como sempre o adversário, ele é astuto, ele é sagaz, ele procura nas principais fontes em que pode encontrar vulnerabilidade na vida das pessoas, e ali ele procura impactá-los, como fez com Eva, como fez com Davi. Tanto Eva quanto Davi cederam à tentação, e os prejuízos ficaram aí por toda a humanidade, através de Adão e através de Davi, para a nação de Israel e para a sua família, que nunca mais foi a mesma, dado as consequências daquele ato desagradável diante de Deus. Mas Jesus
diferente de Eva, diferente de Davi, Jesus então enfrentou o adversário e o adversário veio pesado em cima de Jesus, usando a palavra, citando textos da palavra diante de Jesus, para que, se ele, sendo o que disse ser filho de Deus, ele então ia atender o que estava na palavra. Mas Jesus discerniu qual era a ação do adversário. Observe que para Eva ele mudou o sentido da palavra. Para Jesus, ele enfatizou dizendo que se Jesus era filho de Deus, ele podia fazer aquilo. Caso ele não fizesse, ele não seria filho de Deus. Então veja a sagacidade com que o adversário trabalha no quesito da tentação de levar a pessoa a desobedecer a Deus. É um convite para pecar, para transgredir, para desobedecer ao Senhor. Então observe, no capítulo 4 de Mateus, dos versículos 1 a 11, é onde vai falar sobre a tentação. E assim está escrito, capítulo 4 de Mateus, versículos 1 a 11. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E observe, e chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Jesus, como Deus, tem o poder de transformar pedras em pães. Mas o que o adversário aproveitou? Que Jesus estava com fome. E diz, jejuado 40 dias, teve fome. Chegando a ele o tentador, diz, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Então nós observamos aqui, ele atentando para Jesus na concupiscência da carne, a necessidade de se alimentar, de comer. Então é aí que Jesus retruca-o com a palavra de Deus, dizendo, ele, porém, respondendo, diz, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então veja que na primeira tentação, ele procurou usar a concupiscência da carne, a fome. Para Eva também, diz que era boa para se comer. Então observe que a maneira como ele trabalha é uma maneira sequente, não conseguindo nesta primeira investida contra Jesus, ele lança a segunda. E diz aqui os versículos 5 a seguir. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Observe novamente a invocação. Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque na palavra há uma promessa que nem o mal te sucederá. Existe com verdade esta promessa, mas aqui era uma indução do adversário. E ele dizia, se tu és o Filho de Deus, quer dizer, então Jesus, para provar para ele que era Filho de Deus, tinha que se lançar de cima a baixo. Mas Jesus entendeu o intento do adversário e contrapôs a ele também com a palavra de Deus. Porque na palavra que ele citou, ele estava induzindo Jesus a desobedecer ao Pai. E disse então Jesus, disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então nós observamos aqui a soberba da vida. A soberba da vida. Para demonstrar poder, autoridade.
Jesus, então, o venceu com a palavra de Deus. Não se dando por satisfeito, versículo 8, novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Veja a indução. Ele mostrou os reinos do mundo. Num outro texto, ele diz que foi dado a ele. Ele não tem nada, mas ele se julga dono de alguma coisa. Então nós encontramos aqui, ele diz que tudo isso ele daria a Jesus com uma condição, de Jesus curvar-se diante dele e adorá-lo. Aqui está, nós encontramos a concupiscência dos olhos, quer dizer, a necessidade de poder, de fama, de ser alguém acima dos demais. Os reinos do mundo eu vou te dar. Você vai dominar sobre todos eles, com uma condição, de me adorar. E Jesus, então, novamente, então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. 3 tentativas do adversário para vencer a Jesus com a tentação, mas ele foi infeliz porque Jesus tornou-se vencedor. Então o diabo deixou, vieram os anjos e os serviram. E nós somos felizes porque Jesus enfrentou a tentação e venceu. E Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Ele venceu o mundo, ele venceu a Satanás, ele venceu a carne, ele venceu a morte, ele venceu a tudo que se apresentou diante dele. Nada teve o poder de dobrar o Senhor Jesus em desobediência ao Pai. Por isso que o escritor aos Hebreus deixou registrado: um que, como nós, em tudo foi tentado, porém sem pecado. Quando nós encontramos na palavra de Deus, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10 e o versículo 13, aqui nós vamos encontrar a realidade da tentação. A tentação existe, sempre vai existir durante o tempo que estamos nesta peregrinação em direção ao lugar que Deus preparou para nós. Mas capítulo 10, versículo 13, diz assim: não veio sobre vós tentação, senão humana. Mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Então, Deus não permitirá que venha sobre nós uma tentação além do que podemos suportar. Mas com a tentação, ele proverá também o escape para cada um de nós. É que muitas das vezes as pessoas se deixam levar e acham que a tentação veio além da sua condição de resistir. Não, não é assim. A palavra de Deus afirma que ela não vem além do que nós podemos suportar. Como é que surge a tentação? De acordo com o que Tiago deixou registrado na sua epístola, no capítulo 1, versículos, nós encontramos aqui, versículos 13 até o versículo 15. Diz assim: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência dado à luz, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Então está aí o processo
da tentação. Nós então observamos aqui o que é a tentação. A tentação, conforme falamos, é um convite para pecar. Mas encontramos na lição tópicos que diz o seguinte: vencemos a tentação através da palavra de Deus. Mas o que é a tentação e como se dá o processo da tentação? Tentação, já disse que é o convite para pecar, desobedecer, transgredir. E o processo? O processo, na linguagem de Tiago, está aqui. Cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. E a concupiscência é concebida à luz do pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Eu costumo dizer que a tentação, ela tem passos que ela vai estabelecendo na vida da pessoa, e cada um deles vai aprisionando-a e levando e subjugando-a para a prática da desobediência, da transgressão, do pecado contra Deus. Eu costumo dizer 4 pontos da tentação. O primeiro ponto da tentação é que ela chama a atenção. É algo que acontece e que chama a atenção. Chamando a atenção, a pessoa logo vai ficar curiosa por aquilo que viu. Nós não temos como livrar o primeiro olhar. Nós estamos numa caminhada, estamos num lugar, estamos indo, de repente pode acontecer coisas diante dos nossos olhos. Nós não estávamos esperando, não estávamos procurando aquilo, pode acontecer. Então, quando isto acontece, o adversário procura imediatamente fazer uma ligação entre aquilo que ocorreu desagradável diante dos nossos olhos e o que ele vai fazer? Aquilo vai chamar a nossa atenção. Chamando a nossa atenção, nós vamos parar para olhar melhor, para averiguar, e este segundo olhar, ele já é comprometedor. Então, em primeiro lugar, a tentação chama a nossa atenção. Se somos atraídos, vem o segundo passo. Vai despertar em nós o interesse. Nós vamos passar a se interessar mais por aquilo que vimos, que fomos atraídos, que chamou a nossa atenção. Então, agora vamos despertar interesse, procurar saber mais, fazer o que Davi fez. Ele viu a mulher. Poderia terminar ali, mas ele buscou, foi despertado pelo interesse. Quem é, onde mora? E quando levou para este segundo ponto, então já o terceiro ponto já estava sequente. Porque a partir do momento em que chama a atenção, que desperta o interesse, isto vai criar dentro do coração humano desejo de praticar aquilo pelo qual foi despertada a atenção e foi chamado a atenção, foi despertado o interesse. Então agora cria-se o desejo, a vontade de participar, de fazer, de estar ali. E por fim, vem o quarto ponto, que é pedir ação. E aí então, nesse quarto ponto, é aonde a pessoa consuma o pecado, conforme está aqui. Ele é tentado quando atraído, quer dizer, quando lhe chama a atenção, ele é atraído e engodado. Engodado aqui é quando desperta interesse, vai atrás para mais informações. Engodado pela sua própria concupiscência. E a concupiscência concebido. Quando concebeu a consciência, ela criou o desejo. E aqui diz-nos, e a consciência, quando
for concebida, ela dá à luz o pecado, que é pedir ação, praticar. Uma vez que praticou o pecado, está escrito aqui que ele gera a morte. Gera a morte, atrai a ira de Deus sobre a pessoa. Então eu sempre costumo dizer, observando um inseto muito simples, que todo mundo conhece, a aranha e as teias que ela faz. Nós observamos que ela pode, às vezes, ser bem pequena, e ela consegue atrair um inseto muito grande e consegue vencê-lo. Como acontece isso? Se ela, ao primeiro ponto, que observar o inseto e ela pular em cima dele, ele se desvencilha e vai embora e pode destruí-la. Mas o que é que ela faz? O trabalho dela é um trabalho em silêncio. Ela não se aproxima, mas ela mantém uma certa distância. Digamos que aqui está o inseto que ela quer aprisioná-lo. Ela está aqui, ela não lança em cima dele. O que ela faz? Ela joga uma teia para cá, outra para cá, outra para lá, outra para cá e vai cercando. Quando ela percebe que está tudo cercado, ela dá o bote. Quando ela dá o bote, o inseto quer escapar, mas ele já está preso pelas teias que ela fez. E ali ela vai destruí-lo. Embora ele sendo maior que ela, não tem como se defender, porque foi aprisionado. A tentação faz isto. O adversário fica jogando teias de um lado, de outro, de um, de outro, e a pessoa inocentemente não se apercebe da situação, vai se deixando levar. E as teias que cercam a pessoa são estas que eu disse aqui. Chama atenção, primeiro lugar. Segundo lugar, desperta interesse. Terceiro lugar, cria o desejo. Quarto lugar, pede ação. Quando a pessoa já está como o boi levado para o matadouro, já está dominado pela tentação. Então é preciso ter muito cuidado. Como é que se vence a tentação? Bem, a semelhança de Jesus. Jesus venceu a tentação pela palavra de Deus. Então nós precisamos ter a palavra de Deus em nosso coração para, nestes momentos, vencer a tentação. E outra estratégia é seguir o exemplo de José. Quando se vê pressionado, aprisionado para a tentação e desobedecer a Deus, o melhor a fazer é fugir. Sair para longe daquela situação de perigo, como José fez, e salvaguardou a sua vida e manteve a sua pureza diante de Deus. O outro ponto é não se conformar com este mundo, porque a partir do momento em que nós nos acomodamos e nos conformamos com o mundo, nós estamos perdendo a nossa resistência espiritual, estamos ficando vulneráveis e podemos ser vencidos pela tentação a qualquer momento. Mas que o Senhor Deus conceda-nos graça para termos sempre vivo em nosso coração a sua palavra e atentar para o que Jesus disse. Jesus disse: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Sabendo disto, não podemos descuidar desta parte. É preciso ser vigilante, orar e vigiar. Não é só orar e nem só vigiar, mas é orar e vigiar. Porque à medida que oramos, o Senhor nos fortalece. À medida que vigiamos, nós ficamos atentos a qualquer tipo de sinal que possa aparecer para nos comprometer. E quando aliamos oração e vigilância, é o que Jesus ensinou, então com isto nós conseguimos enfrentar e vencer esta tentação. Quando João
deixou escrito na sua epístola, primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 2, os versículos que nós observamos aqui. Versículo 16 e 17. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então aqui está o conselho da palavra de Deus. Buscar viver sempre em constante contato com a palavra de Deus. Procurar fazer a vontade de Deus. Viver em vigilância e oração. São os recursos que Deus nos dá para enfrentar e vencer a tentação, seguindo o exemplo de Jesus, que venceu. E por Jesus e em Jesus, nós temos graça de Deus e recurso suficiente para não se deixar levar por essas tentações que podem bloquear o nosso caminho, a nossa caminhada diante de Deus e interromper aquilo que tanto almejamos, que é terminar a nossa caminhada aqui e irmos ao encontro do Senhor. Mas à luz desta palavra e desta lição para este domingo, este é o caminho. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Este foi o conselho de Jesus e fazemos bem em segui-lo e manter-nos despertos, firmes e atentos para obedecer ao Senhor nosso Deus. Que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.